Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou fazer um react sobre como que São Paulo cresceu, né? Eu acredito que tenha sido muito a ver com o café, o que eu me lembro das aulas de História do Brasil. Nunca fui muito bom em História do Brasil, não sei porquê, nunca me interessou tanto, mas depois que eu fiquei mais velho, eu talvez fosse professor, algo do gênero, mas nunca tive tanto interesse. Só que o que eu sei é que era muito forte na exportação de café, né? Vamos ver se é isso mesmo ou eu estou completamente errado. Em 1872, o primeiro censo nacional do Brasil foi divulgado. E essas eram as capitais mais populosas. São Paulo está aqui, exatamente no meio. Em comparação, esse é o Censo Nacional Brasileiro de 2022, 150 anos depois, com São Paulo assumindo a liderança. A história da ascensão de São Paulo rumo ao topo do Brasil é repleta de disputas políticas, mudanças na cadeia global de valor e um pouquinho de sorte por estar no lugar certo na hora certa. Mas como essa pequena vila, pobre e solitária, se tornou a metrópole mais rica da América do Sul e a maior cidade do Brasil hoje no Investigando Atlas. Investigando Atlas. Oi, eu sou o Tinoco e esse É a primeira vez que eu assisto esse canal e, cara, já aparenta ser excelente já. Só pelas edições e etc. é o mapa topográfico do Brasil. Ele serve para nos mostrar as regiões mais altas e mais baixas do nosso território. Normalmente, as regiões mais densamente povoadas ficam nesses locais mais verdinhos aqui, mais planos. Por exemplo, esse é o mapa topográfico da China e esse é um mapa das regiões mais populosas de lá. Só como comparação, essas são as regiões mais densamente povoadas do nosso território. Mas então, por que acontece diferente no Brasil? Por que as pessoas daqui não ficam nessas regiões mais planas? Bom, isso acontece porque quando os portugueses chegaram no Brasil, o mundo era regido pelos oceanos. Isso fez com que ao redor de todo o globo, as grandes metrópoles ficassem mais próximas ao mar. E isso também aconteceu no Brasil, com grandes centros urbanos surgindo no Nordeste e no caso do Sudeste, o principal centro sendo o Rio de Janeiro. No final do século XVIII, lá para 1763, o Rio não era somente a capital do Brasil, mas também a sua cidade mais populosa. Esse aumento no número de habitantes, consequentemente, impulsionou o desenvolvimento da agricultura. Só que os grandes centros urbanos não têm espaço para quilômetros de plantação. Assim, eles precisariam de outro lugar para suprir essa demanda de alimentos. Então vamos voltar àquele mapa. Ao redor do rio, você pode notar esses 3 pontos em vermelho. São serras que tornam impossível o desenvolvimento da agricultura. Mas agora observe essa passagem aqui. Ela sai do Rio de Janeiro e desemboca justamente na porta de entrada para o chamado Planalto Brasileiro, uma região enorme que cobre quase metade do território do Brasil com terras férteis e incrivelmente planas. Mas olha só que curioso, adivinha qual que é a cidade que fica bem na porta de entrada para tudo isso? Exatamente, São Paulo. E ela também teve a sorte de ficar a poucos quilômetros de um dos portos mais importantes do país, o Porto de Santos. Esses fatores foram essenciais para o seu crescimento, porque naquela época ou você produzia ou você exportava, e agora São Paulo poderia ter os dois. Ao longo da história, todas as grandes civilizações tinham um ponto em comum, um recurso essencial para o florescimento da vida, algo indispensável para o surgimento da humanidade. É muito doido como as coisas vão se conectando, né? História é um negócio muito fantástico, eu diria, né? As águas de um rio. No Egito Antigo, o rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento. Porque sempre tiveram as primeiras pessoas que pensaram nisso. Cara, aquela região ali, eu não sei se o nome já era São Paulo, né, naquela época, 150 anos atrás. Eu acredito que sim, mas enfim. Alguém pensando, cara, São Paulo, isso aqui, porque sempre tem alguém com grana, né? Porque para movimentar essa quantidade toda de coisa tem que ser alguém com poder aquisitivo. Aí pensou, cara, aquela região de São Paulo ali, fica perto do mar, fica na entrada dos planaltos do Brasil, dos planaltos ou das planícies, enfim, vamos colocar ali, apostar tudo ali, sabe? É muito doido, eu fico imaginando as conversas daquela época do povo conversando sobre isso, sabe? As negociações, etc, etc. Desenvolvimento da civilização. Na Índia, o rio Ganges foi de extrema importância sociocultural para o florescimento do hinduísmo. E nos Estados Unidos, o rio Mississippi corta o território americano de ponta a ponta, o que facilitou o transporte e o crescimento do país. E isso também aconteceu com o rio Tietê, que impulsionou São Paulo rumo ao topo. São mais de 1000 quilômetros que percorrem todo o estado de São Paulo, banhando 62 municípios no caminho até a sua foz no Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Esse rio gigante, ao contrário dos grandes rios do mundo, não corre em direção ao oceano, mas sim em direção ao interior do país, facilitando
facilitando muito a vida daqueles que buscavam explorar nosso vasto território. Assim, a cidade começou a receber cada vez mais pessoas buscando uma vida nova, só que eles tiveram um problema. Nesse momento, a agricultura deixa de ser prioridade para o Brasil, que descobre algo bem mais valioso nas suas terras: as minas de ouro. E não somente esse mineral. Na verdade, foram descobertas diversas minas de carvão, cobre e ferro, escondidas bem embaixo do nosso nariz. Só que o que torna o ouro, por exemplo, tão valioso é que ele é um recurso natural limitado, ou seja, ele se esgota. E isso não demorou muito para acontecer. Assim, tanto São Paulo quanto o Brasil como um todo puderam voltar os seus olhos para a agricultura novamente, já que nesse momento surge na cena uma peça central no tabuleiro do mercado brasileiro: o café. E aí São Paulo fica grandão. Primeiro ele começa a ser produzido no Vale do Paraíba. Depois ele começa a avançar pelo interior de São Paulo, principalmente em Campinas e em Ribeirão Preto. E quando o Império Brasileiro resolveu monopolizar o café, São Paulo se tornou o centro econômico do Brasil. De 1821 a 1830, o Brasil exportou cerca de 3 milhões de sacas de café. Na década de 60 foram 29 milhões. E em 1880 esse número foi para 51 milhões. No final do século, 70%. Inclusive eu já tomei minha xícara de café. De todas as exportações brasileiras eram de café. E o nosso país alçou ao topo da lista dos maiores produtores mundiais desse grão, mantendo esse posto até hoje. Mas o grande centro de produção de café eram as cidades de Campinas e Ribeirão Preto, e a cidade de Santos, que exportava esses produtos. Então por que São Paulo ganhou tanto destaque? Bom, no livro O Triunfo da Cidade, o economista Edward Glaser entende que as tecnologias de transporte sempre determinaram a urbanização de uma região. Ou seja, mesmo que São Paulo nem produza nem exporte o café, ela ainda era a ponte entre as cidades produtoras e exportadoras. E a grande sorte que São Paulo teve foi que no dia 26 de junho de 1852, a Lei número 641 foi decretada. Essa lei concedia inúmeros benefícios a quem investisse na construção de ferrovias, como por exemplo o direito de desapropriar terrenos particulares, o fornecimento por parte do governo de madeiras e outros materiais, e aí entra a conspiração, né? Será se foi sorte? Ou as pessoas que tinham terras em São Paulo já eram poderosas? Eu não sei, isso aí eu só tô especulando aqui. A isenção do imposto de importação de trilhos e tudo mais. Pouco tempo depois, em 1867, a estrada de ferro Santos-Jundiaí foi inaugurada, o que significa que o café que antes demorava de 3 a 4 semanas para chegar ao seu destino, agora demoraria apenas alguns dias. O transporte mais rápido incentivou a produção, e agora São Paulo se via mais conectada do que nunca. Em 1877, nasce também a Estrada de Ferro do Norte, uma nova linha ligando a capital paulista ao Rio de Janeiro. Essa posição estratégica na porta de entrada do Planalto e a comunicação direta com o litoral fez de São Paulo uma rota obrigatória. E agora os principais bancos, empresas de seguro e toda a burocracia do mercado se instalaram aqui. Com o café gerando riqueza e as ferrovias instigando o seu desenvolvimento, São Paulo começou a se tornar um atrativo cada vez maior para algo que ainda estava faltando: as pessoas. Nessa época, ao redor de todo mundo, uma nova onda de mudanças impactou toda a estrutura socioeconômica: a abolição da escravidão. Literalmente, todos os países da América já tinham abolido o tráfico de escravizados, mas o Brasil parecia resistir a isso, já que a mão de obra escrava era a base para a sua produção de café. Com diversos países ao redor do mundo seguindo essa linha, trazer novos escravizados para o Brasil se tornava cada vez mais caro. Assim, alguns produtores, ao invés de importarem escravizados, começaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar em suas fazendas. De acordo com o Serviço de Colonização e Imigração, entre 1885 e 1939, entraram no estado de São Paulo mais de 2 milhões de imigrantes, sendo os italianos, os portugueses, os espanhóis e os japoneses os maiores grupos. Esses novos moradores desempenharam... Agora, eu queria saber o motivo pelo qual os imigrantes vieram. Eu sei que eu já estudei isso no colégio, mas eu não lembro. Foi devido às guerras, né? Que teve a Primeira Guerra Mundial no início dos anos 90, no início do século 19. 19 ou 20? Agora eu me confundi. Mas enfim, ali em 1912, 15, 18, por aí, a época da guerra. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, em 1940, né? Mas, antes disso, por que eles vieram? Já estava tão ruim assim a Europa? Não lembro. Um papel fundamental para o desenvolvimento da cidade. Agora, com uma rica fonte de dinheiro, dezenas de estradas de ferro e milhões de pessoas para movimentar a economia, São Paulo se tornou o maior polo industrial do Brasil, com os próprios imigrantes industrializando a cidade. Em 1933, nada menos do que 45% das fábricas paulistas pertenciam aos estrangeiros. E então nós chegamos em 1960, quando pela primeira vez na história, o Censo Nacional mostra São Paulo como a cidade mais rica e populosa do Brasil. E daí em diante, ela nunca mais largou esse posto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. E com certeza não vai largar mais. E eu trago novidades. Cara, é muito doido como as coisas acontecem, né, velho? Tipo, porque às vezes a pessoa estuda história e é como se fossem fatos fixos. Como que eu posso falar isso sem
sem parecer maluco. Mas enfim, é como se fossem fatos fixos que aconteceram ali e aquilo ali. Mas a pessoa, eu pelo menos, né, nunca pensei, na época do colégio, eu não pensava pela perspectiva que as pessoas tiveram aquelas conversas para ter aquelas ideias, para organizar aquilo. Por exemplo, as ferrovias. Qual que foi a negociação para construir aquela ferrovia ali? Quem estava por trás? Quem era a galera do poder realmente que mandava ali para conseguir construir aquilo? E sabe? Isso tudo que já vem, né? A questão de abolição da escravidão. Por que o Brasil resistiu tanto à abolição da escravidão? Né? Porque os poderosos eram os produtores de café. Os produtores de café não queriam gastar mais dinheiro contratando pessoas, por isso que usavam escravos, né? Aí é tudo, sabe? É bem interessante. Eu gosto de ver a história por essa perspectiva, não só estudar ali os fatos e pronto, sabe? Mas enfim, galera, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Confere lá confere lá o canal, óbvio que você já conferiu. Mas, enfim, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.